Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos. Galera, vamos começar aqui algumas situações que nós vamos resolver algumas questões aqui do nosso Enem 2023. Domingo foi realizada a prova, dia 12, e hoje nós vamos fazer a nossa correção. Então, olha só essa questão que nós comentamos muito em sala de aula, né? A galera aí que ficou atento nas revisões, nós comentamos essa questão aqui. Olha, vamos à resolução da questão. Ela diz o seguinte: na tirinha de Maurílio de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceber que o som, ele pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução. Galera, acabou a questão. Quando ele fala pra gente aqui, quando você aumenta o comprimento do barbante, o que vai acontecer com a redução dessa característica da onda sonora? Se você observar, seguinte, quando ele dá aqui um pulso de onda, ou seja, através da onda sonora, essa onda sonora, se você vai observando, com o tempo ela vai perdendo o que, professor? A sua amplitude, ok? Então, quando você aumenta a extensão desse cabo, desse barbante, você acaba, na verdade, o que, professor? Você acaba perdendo o que, professor? Amplitude. E uma vez perdendo amplitude, nós temos a alternativa correta, que é a nossa letra C. Então, essa questão, uma questão que requer a questão você conhecer as propriedades, os elementos de mono, comprimento de onda, amplitude, frequência e velocidade. E período também, tá? Então, como ele diz que reduz, e uma vez reduzida essa energia, reduzindo esse elemento que nós temos na onda, que será a amplitude. Então, quando você aumenta a extensão, você acaba, na verdade, reduzindo essa amplitude que será a característica da onda, tá bom? Então, questão assim, tranquila de ser resolvida. Vamos para questões. Essa é a prova amarela, galera. Questão 22. Isso aqui também nós comentamos com você, a galera que ficou atento. É só analisar a questão da luz visível. Lembra? Você tem o Heimlux, nós comentamos com você em sala de aula. Ó. Lux, onde você tem um comprimento de onda, que ela vai aumentando das ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho. Você tem a luz visível, é aqui onde você tinha que analisar, né? Ultravioleta, raio-x, raios gama. Então, ela cresce de menor frequência para cá, seria para maior frequência, tá? Só que aqui na questão, vamos à questão que ele diz o seguinte, ó. As informações digitais as informações digitais são gravadas em um disco ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser. Se ele falou laser, que seria uma fonte de luz monocromática. Se é fonte de luz monocromática, a gente precisa analisar a cor dessa luz, seria a luz visível, tá? Onde você tem que vai do vermelho, onde você tem menor comprimento de onda, menor frequência, para cá seria a maior frequência, ou seja, onde tem mais frequência. Claro que inversamente proporcional seria quem, professor? Seria o seu comprimento de onda, ó. Então, aquele que tem menor comprimento de onda vai ter maior frequência. Então, seria aqui do menor para maior comprimento de onda. Então, esse é o que ele perguntava na questão. Aí, continuando. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito da difração, tá? Fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Ou seja, aqui ele diz o seguinte: quando maior é o comprimento de onda, mais a onda ela consegue difratar. Isso que ele diz para você na questão.
Essa limitação motivou o desenvolvimento de laser, tá? Desenvolvimento de laser em emissões menores comprimentos de ondas, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Ou seja, quando você tem aqui a difração, olha lá, quando maior o comprimento de onda, mais ele consegue passar. Agora, para ele ter uma leitura, um armazenamento mais e consegue armazenar mais, você precisa o quê? Reduzir esse comprimento de onda. E uma vez reduzindo esse comprimento de onda, você consegue armazenar mais dados. Ou seja, está aqui a situação onde você consegue analisar. Aquele que tiver menor frequência vai ter maior comprimento de onda. Não, ele não está pedindo isso. Ele está pedindo que aquele que tiver maior frequência vai ter menor comprimento de onda. Então seria o violeta, tá? E a alternativa correta, que essa questão é uma questão sim que tinha que conhecer bem a teoria, tá? Que vai dar a nossa letra A, que seria a faixa do violeta, onde você tem menor comprimento de onda, onde você tem o armazenamento devido à questão da sua natureza monocromática. Menor comprimento de onda vai me dar maior frequência, ok? Mas questão 3 aqui, ó, 93, perdão, prova amarela. Ela diz o seguinte: o Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio, em curto alcance, presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ela permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. Num padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual. Opa, ele deu para a gente aqui a potência, ó. Potência, ele deu para a gente que seria 2,4 milivolts. Miliwatts. E possibilita conectar dois dispositivos distanciados a 10 metros. Opa, ele deu para a gente essa distância. Vamos ver depois que distância é essa, considerando que essas antenas se comportem como fontes putiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere o π igual a 3 e ele fala para você aqui que o valor mínimo de sua intensidade é o watts por metro quadrado. Galera, aqui vocês têm que saber a questão da unidade. Eu sei que potência seria, na verdade, seria a intensidade, seria a potência pela área. Se você conseguisse interpretar pela unidade, potência, deixa eu colocar mais para cá, potência dividido pela área, então já sei que isso aqui me dava watts por metros quadrados, tá? São a questão de sistema de unidades. Então, ele quer nada mais ou menos seria o que? A nossa intensidade. A outra informação que ele deu para a gente, que seria a área. Essa área, ele falou que seria uma onda eletromagnética, ponto putiforme, né? Seria de natureza esférica. A área de uma esfera é 4 πr ao quadrado, ou seja, tinha que conhecer um pouquinho de geometria. Acabou a questão, galera. Questão direta, só tinha que saber essas unidades. Então, potência, ele falou pra gente que é 2,4 vezes 10 elevado miliwatts. Então, é menos 3 dividido por 4 vezes. O π, ele falou que ele pediu pra gente adotar o 3 vezes o raio. O raio, se você observar aqui nesse ponto, você vai transmitindo ondas esféricas. E nada mais ou menos que seria, como ele falou que é uma esfera, essa distância seria o raio. Ele falou que esse raio vale 10. Então essa era a condição da questão. Então o raio fica 10, só que esse 10 eu vou colocar no formato de quadrado. Então fica 10 elevado ao quadrado, tá? Então vamos lá. Se eu pegar aqui e multiplicar 4 vezes 3, isso aqui vai me dar 12, ok? Vamos lá então. Então fica intensidade, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 12, vezes 10 elevado ao quadrado. Aqui nós vamos fazer uma inversão de base, galera. Como assim, professor? Eu vou levar esse 10 elevado a menos 2 para cima. Então eu vou ter o seguinte, ó, 2,4 dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui nessa divisão,
Se eu pegar 2,4 dividir por 12, isso aqui vai me dar 0,20. Não, é por 12. 2,4 dividido por 12. Vai me dar 0,2. Então, 0,2 vezes 10 elevado a menos 5 watts por metro quadrado. Ajeitando isso aqui para a base 10, então o que acontece, professor? Se eu andar mais uma casa para a direita, eu vou aumentar uma unidade aqui na base 10. Então, se eu ando para a direita, fica 2 vezes 10 elevado a menos 6 watts por metros quadrados. Vamos ver qual será a nossa alternativa? Letra A. Olha lá, questão que requer essa questão de análise de unidades. E a questão da fórmula, quando ele fala para você de intensidade, e essa intensidade tem a ver com a potência associada à área onde vai ser emitida. Esse conceito, no caso, seria a parte da energia pela essa onda. Então, galera, essa foi a nossa primeira parte. Eu vou resolver outras questões aí do Enem, que caiu aí na nossa prova de 2023. Logo mais a gente volta e vamos resolver mais questões aí para você que fez a prova aí do Enem. Então, fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.